Ouça com fé a palavra de Deus. Diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe o vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ore para Deus falar com você agora. Esse é o momento de ouvirmos a voz do Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra, onde diz que era um momento de alegria, porque o Senhor estava presente. Hoje o Senhor está presente aqui, queremos nos alegrar, e que o Espírito Santo fale aos corações, trazendo fé e edificação à Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na escola bíblica da semana passada, eu contei um pouquinho para vocês sobre como que foi a cerimônia do meu casamento. Então tinha alguns que não estavam aqui, eu vou dar uma pinceladinha para você lembrar, para você que não ouviu. Eu lembro que a Sharon atrasou, e quando eu a vejo entrar, eu contei para os irmãos que eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar, porque ela tinha se preparado e ela estava linda, adornada, e eu vi que era para mim. Até na hora de começar a palavra, eu lembro do pastor João Tavares que pregou e tudo, eu ainda estava chorando de tanta emoção. E eu lembro que para casamento, para essas coisas, né, tem que ter muitos preparativos. A noiva tem que se cuidar, tem que para arrumar cabelo, nós temos que arrumar um local, são muitos preparativos, é muita coisinha para arrumar. E uma das coisas que alguns noivos fazem é de preparar uma boa comida. E essa história eu não contei para vocês naquele dia. Tinha um cozinheiro profissional, que ele fazia parte da missão que eu fazia, e ele cozinhou no casamento. E daí eu lembro que foi aquela comida gostosa, todo mundo se alegrando, todo mundo conversando ali, vinha, me abraçava, sentava na mesa. Todo mundo estava elogiando a comida. Agora imagina se está aquele comida gostosa, preparada com carinho e tudo, por um cozinheiro profissional, e alguns amigos chegam e falam assim: Gabriel, eu não vou comer não, que eu estou de jejum. Faz sentido, irmãos? Não tem sentido. Porque nós vamos ver aqui hoje que Jesus, mais uma vez, Ele vai falar que Ele é o noivo. Por isso que o nosso tema de hoje está ali, é esperando o noivo, já e ainda não. Calma que você vai entender porque já e ainda não. Jesus, Ele usa essa expressão que Ele é o noivo que está presente, porque os homens estavam agora reclamando por que Jesus comia. A gente vê que os religiosos daquela época, eles sempre reclamavam contra Jesus. Você vai lembrar que quando Jesus, nós pregamos algumas semanas passadas, quando Jesus ele cura um paralítico, antes de curar o paralítico, ele fala: os teus pecados estão perdoados. E daí diz que o povo reclamou no seu coração, ficou questionando: quem é esse que perdoa pecados? Da semana passada você vai lembrar que os fariseus, os religiosos, agora reclamam por que Jesus come com publicanos e pecadores. Por que Jesus come e se assenta com pessoas mal vistas na sociedade? E agora os religiosos estão reclamando contra Jesus por que Ele come. Veja que a reclamação dos religiosos contra Jesus vai crescendo. Começa no coração, questiona com quem que Ele come e agora questiona por que Ele come. Às vezes quem não crê
quem não participa do povo de Deus, quem não está junto com Jesus, por causa da incredulidade, se torna um crítico. Por isso que quando você for fazer alguma coisa na obra de Deus, tenha certeza de uma coisa: você vai ser criticado. Se você começa uma reunião de oração, eles vão criticar por que você só está orando e não está evangelizando. Se você começa uma reunião para estudar a Bíblia, eles vão criticar por que estudar a Bíblia, mas por que você não ora? Sempre quem não ajunta, Jesus diz que espalha, reclama e critica. Então, se você quer fazer algo na obra de Deus e tem medo de crítica, você não vai fazer nada, porque o próprio Jesus está aqui encontrando críticas por que ele fazia as coisas. E daí ele usa esse termo que ele é um noivo. Ele usa esse termo que ele é um noivo, mas quando ele fala isso, na cabeça de um judeu, na cabeça de um fariseu, significava muita coisa. Porque Jesus agora ele não está falando que ele é o Messias, ele não está falando que ele perdoa pecados. Quando ele fala que ele é o noivo, na cabeça de um judeu, Jesus está falando que ele é o próprio Deus. Você sabia disso? Porque no Velho Testamento, Jesus, Deus, ele se apresenta em Oséias no capítulo 2 como o marido do seu povo. Então quem conhecia a lei de Deus, quem conhecia o Velho Testamento como esses homens religiosos, ao ouvir Jesus falar na terceira pessoa que ele é o noivo, eu acho que eles assustaram muitos, porque Jesus está falando agora o quê? Eu sou o próprio Deus do Velho Testamento que estou no meio de vocês. Em Oséias no capítulo 2, versículo 19 e 20, ouça o que o profeta disse que Deus faria com seu povo: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Deus prometendo com o profeta que um dia o próprio Deus ia se casar com o seu povo, e iria se casar com o seu povo em misericórdia, em fidelidade. Então quando Jesus está ali falando que ele é o noivo, eu acho que esses homens ficaram muito assustados. Não é possível que ele está dizendo que ele é o Deus que nós estamos nos preparando para receber há séculos, há vários séculos. Porque para esse encontro Deus preparou Israel durante vários séculos. Deus deu os profetas, como o profeta Oséias falando que Deus se casaria com o seu povo. Deus deu a lei, Deus deu um rei para o povo. Deus vem preparando esse povo para encontrar com o seu noivo. E agora Jesus está ali dizendo que ele é o marido que casaria com o povo de Deus. Você pode imaginar isso? Jesus ali em carne, no meio deles, falando: eu sou aquele que está prometido que vão se casar com vocês em fidelidade e misericórdia. É dessa forma que Jesus responde à crítica deles. Então o que Deus tem para nos dizer hoje, assim diz o Senhor hoje para nós, que Jesus é o noivo do povo de Deus, e Ele nos enche de alegria e nos ajuda nos momentos de tristeza. Repito, Deus diz hoje que Jesus é o noivo do povo de Deus, e por Ele ser isso, Ele nos enche de alegria e nos ajuda nos momentos de tristeza. Primeiro, nós vemos que a crítica deles no versículo 18, eles perguntam para Jesus: os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, mas por que motivos vocês e os seus discípulos não jejuam? O jejum, ele tinha um significado de um momento de tristeza. Toda vez que você estuda o Velho Testamento, quando o povo de Deus jejuava, é porque tinha acontecido um grande desastre nacional, é porque tinha acontecido um momento de crise, um momento de seca, um momento de fome, um momento onde o inimigo invadia. Então o jejum era um momento de contrição, era um momento de choro, era um momento de tristeza do povo. Mas o jejum também significava um momento de arrependimento pelos seus próprios pecados. Alguns reis às vezes conclamavam um jejum nacional para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Portanto, o jejum significa tristeza.
Jejum significa fome de Deus. Jejum significa arrependimento. Então por que Jesus e os seus discípulos não jejuavam? Porque se jejum significa fome de Deus, se jejum significa tristeza, não era momento de tristeza e não era momento de fome de Deus, porque o próprio Deus estava no meio deles. Era momento então de se alegrar, porque o noivo estava presente para o noivado com o seu povo. Seria incoerente, como eu falei no jantar do meu casamento, os meus amigos pegaram e falavam: eu não posso comer porque eu estou em jejum. Não era momento de jejum, era momento de alegria, porque os meus amigos estavam ali para se alegrar comigo. Então Jesus agora estava com o seu povo, porque era um momento de muita alegria, porque o noivo estava presente. O problema é que quando Jesus veio, a Bíblia vai dizer que ele veio para o seu, mas os seus não receberam. Você pode imaginar isso? Deus preparar o seu povo durante séculos, Deus preparar a noiva e o noivo para se encontrar durante muito tempo, e quando o noivo vem, diz que os seus não receberam. Eles estavam tão perto de Jesus, mas não creram que Jesus era o marido que foi prometido para o povo de Deus. Mas Jesus fica sem festa? Não, a Bíblia fala que os publicanos e pecadores creram e estavam ali se alegrando com Jesus. Meus irmãos, a nossa vida, assim como o Israel do Velho Testamento, a nossa vida ela vem sendo preparada por Deus desde o seu nascimento, para que você se encontre com Jesus. Tudo o que aconteceu na sua vida, entre coisas boas e ruins, culminou para que um dia você se encontrasse com Jesus. O seu coração anseia se encontrar com Jesus. Deus vem preparando as pessoas. Não é por acaso que você está aqui hoje. Não é por acaso que você tem ouvido o Evangelho, não é por acaso que você veio para essa igreja, porque Deus prepara o coração de cada um dos seus filhos para encontrar com Ele um dia. Porque não são nós que escolhemos Ele, é Ele quem nos escolheu. Portanto, o povo de Deus tem que ser um povo alegre. Você pode dar um sorriso por isso? Alegre, não tem como estar alegre assim, né? O povo de Deus é alegre. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa alegria ela não é circunstancial. A nossa alegria não depende das condições da nossa vida. A nossa alegria é porque nós temos o Senhor Jesus e Ele veio ao nosso encontro. O noivo esteve ou está presente hoje na nossa vida. Nós somos um povo alegre. Eu lembro quando eu vim para essa igreja em 2005. E o que me contagiou nessa igreja era a alegria das pessoas, a alegria dos jovens, a alegria que eu fui recebido. E eu, acostumado com o mundo lá fora, falei: gente, esse povo é tão alegre e eles não bebem. Daí eu pensando comigo: imagina ainda quando eles beberem. Mas não, irmãos, a nossa alegria não depende de uma bebida ou de algumas circunstâncias. A nossa alegria é porque nós encontramos com Jesus. Ele é a nossa alegria. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O povo de Deus já é um povo feliz. Nós não dependemos das circunstâncias, se a economia vai melhorar, se o Covid vai passar ou não, se a nossa igreja vai voltar com os 300 membros ou não. A nossa alegria depende do nosso Salvador, porque nós fomos preparados para encontrá-lo e nós o encontramos. Meus irmãos, nós já somos felizes, nós já somos saciados, nós já somos salvos, nós já somos, mas ainda não. Você pode ver ali? Já e ainda não. Daí você pergunta talvez na sua cabeça: como assim, Gabriel? Nós já somos felizes, mas ainda não? Nós já somos salvos, mas ainda não? Nós já temos o noivo, mas ainda não? Como assim?
Nós somos, mas ainda não tivemos a plenitude do que um dia teremos. Porque no versículo 20, veja comigo o versículo 20 que o Senhor Jesus disse. Depois dele dizer no 19 que não tinha cabimento as pessoas jejuarem, não era momento de tristeza, não era momento de contrição, era momento de se alegrar. No versículo 20 Jesus fala: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O que Jesus estava falando? Que chegaria um momento que ele seria tirado do meio do seu povo. Chegaria um momento que ele ia ser tirado do meio daqueles publicanos e pecadores, daqueles discípulos comuns que ele estava chamando. Ele estava falando do quê? Quando que Jesus foi tirado? Quando Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, nós vemos na história bíblica que os discípulos se dispersaram. Eles ficaram com medo. Depois Jesus foi crucificado. Jesus foi morto. Então ele foi tirado dos seus discípulos, e diz que os seus discípulos, que tanto se alegravam com o Senhor, eles ficaram com medo, eles ficaram tristes, porque o seu Senhor foi tirado. Mas no terceiro dia, o Senhor ressuscitou, e a alegria veio de volta para os discípulos. Depois o Senhor Jesus passou ainda alguns dias com os seus discípulos, e depois Jesus ascendeu aos céus. O Senhor foi tirado. Então Jesus disse no versículo 20 que haveria um tempo sim que nós precisaríamos de jejum. Haveria um tempo que nós precisaríamos de choro, que nós precisaríamos buscar a Deus, que nós precisaríamos clamar a Deus pela sua misericórdia, porque Jesus estava falando que viria tempos difíceis. A vida cristã é assim, irmãos. Nós já estamos felizes, mas ainda não totalmente. Nós já estamos completos, mas ainda não totalmente. Nós já somos realizados no nosso Senhor, que nós encontramos com Ele, mas ainda falta alguma coisa. Eu lembro quando eu fui missionário fora, eu estava feliz naquele local. Mas sabe aquela saudade de casa que bate de vez em quando? Saudade de comer um feijão, saudade de coisas do Brasil, de farinha, de um tropeiro, saudade da mamãe. Eu estava feliz ali, mas eu tinha saudade de casa, eu tinha saudade de Uberlândia. A vida do cristão é assim, ele já está completo, ele já está feliz, mas ele tem saudade de casa, ele tem saudade de estar para sempre com o seu Senhor. Por isso nós já estamos realizados e felizes, mas ainda não na sua plenitude. E durante estamos nessa terra, haverá tempos difíceis, haverá tempos de jejum. A vida é assim. Há momentos felizes de nascimento de crianças, mas há momento de morte também. Há momentos felizes na igreja, onde nós recebemos pessoas e batizamos essas pessoas, e a Bíblia fala que há uma festa no céu. Mas há momentos difíceis também de pessoas que desistem de seguir Jesus. São momentos tristes. Há alegrias na nossa vida, a formatura dos nossos filhos. Há momentos tristes também, quando alguém é despedido de um trabalho. Então Jesus está falando: olha, eu sou completo para vocês, mas vocês vão encarar momentos difíceis. Eu vou ser tirado e haverá tempo que vocês vão precisar jejuar. O Senhor Jesus aqui, Ele não está sendo contra o jejum. Ele só está falando que não era momento de jejuar, porque o próprio Jesus jejuou para vencer o diabo na tentação, lembram? Os apóstolos eram homens de jejum, a igreja primitiva jejuava. Nós temos que jejuar. O noivo foi tirado, Jesus está agora à direita de Deus Pai. Nos momentos difíceis, nós temos que jejuar. Mas Jesus, Ele ensina como que devemos jejuar. Não como os fariseus, que a lei de Deus mandava o jejum ser uma vez ao ano, só no dia da expiação. Esses homens, eles jejuavam 2 vezes por semana.
Ou seja, algo que Deus trouxe para ser um deleite para o povo de Deus, esses homens aumentaram e colocaram como se fosse um fardo nos ombros das pessoas. Para um fariseu, se você não jejuasse 2 vezes por semana, você não era nem crente. Jesus nunca foi contra o jejum, mas Jesus ensinou o verdadeiro jejum. Quando ele fala sobre o jejum em Mateus no capítulo 6, versículos 16 a 18, ele fala que quando você for jejuar, que haverá tempo que você precisa jejuar, haverá tempo de tristeza, haverá tempo de arrependimento, haverá tempo que nós vamos ter que buscar o Senhor com contrição, haverá tempo de jejum, porque há tempos difíceis na nossa vida também, porque nós já somos completos, mas ainda não na plenitude. E Jesus ensina o jejum. Ele fala: quando você for jejuar, não aparente aos homens que você está jejuando, pelo contrário, lave o seu rosto, para que você jejue e ore ao seu Pai em secreto, e o seu Pai te recompense em secreto. Esse é o verdadeiro jejum, essa é a verdadeira espiritualidade, quando nós buscamos o nosso Pai em secreto e Ele nos recompensa em secreto. Então aqueles homens queriam jejuar, mas queriam mostrar para os outros que jejuavam, e queria cobrar que os outros jejuassem como eles. Jesus nunca foi contra o jejum. Meus irmãos, então aqui está a primeira vinda do Senhor Jesus como noivo. Israel foi preparado para encontrar o noivo na primeira vinda. Agora a igreja está sendo preparada para encontrar o noivo. Por isso que o nosso tema é esperando o noivo. Na primeira vinda de Jesus ele faz um compromisso de casamento com a sua noiva. Na primeira vinda de Jesus, ele, como homem que é, ele faz um compromisso que vai se casar com a sua noiva. E na primeira vinda de Jesus, ele faz algo que é comum em alguns países. Jesus paga o dote pela sua noiva. Você já viu isso? No Timor-Leste, o dote de casamento é entre 10 a 15 mil dólares. Tem que pagar para a noiva, o noivo. Vamos colocar isso aqui no Brasil? Dependendo de onde a moça nascer, da região que ela é, o dote varia entre 10 a 15 mil dólares. Isso para um timorense é muito dinheiro. O salário mínimo lá é 150 dólares, para ter uma ideia. Jesus, quando ele vem a primeira vez, que ele faz um compromisso de casamento com a sua igreja, ele paga o dote pela sua noiva. A Bíblia diz em Atos, capítulo 20, versículo 28, ouça com fé: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo instruindo os presbíteros a pastorear a igreja, que é a igreja de Deus, mas a igreja de Deus foi comprada pelo sangue do noivo. Jesus pagou o dote. Em Efésios 5:25, uma instrução para nós maridos cuidarmos da nossa esposa, o apóstolo Paulo diz o seguinte: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela sua igreja. Cristo pagou o dote para casar com ela. E Jesus vai se casar com a sua igreja. Em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7, que nós falamos aqui na EBD da semana passada, ali vai dizer que é um tempo de alegria e exultação, porque é chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Portanto, agora nós esperamos o noivo, mas não a primeira vinda dele, aonde ele firmou que vai casar conosco. Nós esperamos o noivo agora para o casamento final. É tempo então, meus irmãos, de jejuar, porque o noivo foi tirado do nosso meio. Então, embora nós já temos alegria, também nós passamos por momentos difíceis, e nós vamos precisar jejuar.
Mas o noivo é tão bom e tão fiel, que quando ele foi, ele não nos deixou só. Quando Jesus ele começa a falar para os seus discípulos que ele ia embora, ele pega e fala para eles em João 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Jesus ele ascende aos céus, ele é tirado da terra, mas ele nos deixa o seu Espírito, e ele diz que o Espírito Santo ele rogaria ao Pai e ele nos daria o Consolador, para que nós não ficássemos órfãos. Portanto, hoje, meus irmãos, nos momentos de jejum, nos momentos de tristeza, você e eu, nós não estamos sós. Embora Jesus não está fisicamente na terra, o Espírito Santo está, e ele nos ampara, nos consola e nos ajuda nos momentos de jejum. Ele nos ajuda nos momentos de choro, porque Jesus não deixou a sua noiva, nenhum dos teus filhos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Então, mesmo que ao anoitecer pode vir o choro, como termina esse versículo, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que ao anoitecer venha o choro para nós, mesmo que nós precisamos jejuar e chorar por momentos difíceis, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria vem pela manhã. Portanto, meus irmãos, é um tempo de nos prepararmos para o encontro final. Nós estamos esperando o noivo. É um tempo de nos prepararmos para o casamento. E como uma noiva se prepara para o seu noivo, tem muita coisa para organizar. Os noivos precisam se cuidar de várias coisas. E a igreja também está se preparando para essa segunda vinda do Senhor, aonde de uma vez por todas Ele se junta com o seu povo para sempre. Tem muita coisa para a gente nos preparar. Então hoje é o tempo de não buscarmos os nossos próprios interesses. Hoje é o tempo de não vivermos para nós mesmos. Hoje é o tempo de nós fazermos aquilo que Jesus mandou nós fazermos. É tempo de nós buscarmos o reino de Deus. É tempo de nós evangelizarmos. É tempo de nós cuidarmos da nossa família. É tempo de nós servirmos a Deus, porque toda vez que nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos nos preparando para a segunda vinda do Senhor, para que Ele nos encontre prontos para o grande dia. Amém? Amém? Para que a gente não seja como o Senhor Jesus alertou em Mateus 25. Em Mateus 25, Jesus conta uma parábola, aonde ele fala que tinham 10 moças. Naquele tempo, no casamento judaico, as festas duravam 7 dias. Era muita comilança, era muita festa. E no casamento judaico, toda noiva, ela tinha 10 madrinhas. Por isso que a parábola de Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. Elas eram madrinhas. E nessa parábola, eu creio que você lembra dela, diz que as madrinhas, essas meninas, elas tinham uma lâmpada, e elas tinham azeite, porque se caso tardasse o noivo, elas tinham azeite para que a sua lâmpada não se apagasse. Jesus conta essa parábola em Mateus 25, e ele diz que dessas 10 moças, 5 delas eram prudentes, inteligentes, e tinham azeite suficiente para passar a noite inteira. Se o noivo demorasse, elas estariam preparadas. Mas 5 delas eram nécias, ou melhor, loucas. O que acontece na parábola de Mateus 25? Disse que o noivo, ele vem à meia-noite. E essas 5 moças que não estavam preparadas com azeite sobrando, elas vão tentar comprar azeite, mas daí já era tarde demais. Elas ficam para trás. Há o casamento e a porta se fecha para elas. Portanto, meus irmãos, é tempo de nos prepararmos para o grande dia.
Como instituição, como igreja, a igreja é a noiva, mas individualmente, cada um de nós somos essas madrinhas, que temos que ter o nosso azeite cheio. O que significa isso? A nossa vida cheia do Espírito Santo, a nossa vida cheia de obras, para que nós possamos estar prontos, para que mesmo que o noivo tarde, que ele venha à noite, nós não percamos o grande dia. Porque naquela parábola diz que muita gente, ou seja, 50% pelo menos, fica de fora porque não está preparado. Portanto, hoje, nós estamos esperando o noivo. Nós já estamos alegres, porque nós já encontramos com ele no nosso coração, mas ainda não totalmente. É tempo de se preparar. E daí Jesus agora, ele conta duas parábolas para explicar o que ele queria dizer para esses homens. Veja comigo o versículo 21 e o versículo 22. Depois de falar sobre isso, Jesus diz o seguinte: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus conta essas duas parábolas que são praticamente iguais, para que aqueles homens entendessem o que ele queria dizer, para que aqueles homens entendessem por que os seus discípulos não jejuavam, porque para que a gente possa entender, nós precisamos de ser renovados pelo Senhor. Pensa comigo, irmãos, eu não sei se você é daqueles como eu, como tem alguma calça rasgada, alguma bermuda rasgada, eu peço para minha mãe dar uma costuradinha. Homens é assim, né? A gente não gosta de jogar roupa fora. Mulheres que compram muito. Mas irmãos, veja o que Jesus está querendo explicar. Se você pega um tecido velho, um tecido que já está fraco, e você põe nele, no buraco, um tecido novo, ao lavar, aquele tecido novo encolhe, e a rotura que era pequena, ela vai aumentar. E a questão do vinho é o seguinte: os odres eram aqueles odres de barro, e eles velhos, eles já não eram tão fortes, e quando você coloca um vinho novo, o vinho fermenta, e ao fermentar, ele expande, e ele estoura o odre e perde o vinho. O que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens, para que eles entendessem por que ele não jejuava? Jesus queria dizer para eles que não tem como Deus fazer um remendo na nossa vida, porque aqueles homens eram fariseus religiosos, eles eram homens éticos, eles achavam que a vida deles era uma vida boa, eles achavam que eles, de alguma maneira, eles serviam a Deus, eles achavam que as boas obras deles eram boas perante Deus. Mas irmãos, não tem como Jesus fazer um remendo só na sua vida. Talvez você pense assim: a minha vida está mais ou menos boa, eu sou um cara até legal, eu pago os meus impostos em dia, eu sou um trabalhador. Irmãos, a Bíblia fala que as nossas boas obras perante Deus, mesmo as melhores, são como panos sujos. Não tem como Deus remendar a sua vida. Deus, ele tem que colocar outras vestes em você, as vestes de Jesus. Deus, ele não quer apenas consertar alguma coisa ou outra na sua vida, ele quer colocar as vestes puras e perfeitas do Senhor Jesus. Então é isso que Jesus estava falando para eles: olha, não tem como remendar a religião de vocês, não tem como remendar a vida de vocês, eu tenho que tirar tudo que está velho em vocês e colocar vestes novas, as vestes de Cristo Jesus. E por que do vinho? O vinho, meus irmãos, significa que para nós recebermos o Evangelho, para que nós recebamos o noivo, é preciso de um novo recipiente. É preciso que Deus, para colocar o Espírito Santo em nós, não tem como Ele usar o nosso coração sujo, Ele precisa nos dar um novo coração. Ele precisa transformar a nossa vida, para que nós possamos receber o Evangelho, o vinho novo, que significa o Senhor Jesus.
O vinho novo é Jesus, o noivo, está presente. Para receber Jesus, você precisa nascer de novo. Amém? Para receber Jesus, nós precisamos nascer de novo. Irmãos, e para isso precisa de muita humildade. Para reconhecer que a nossa vida não cabe um remendo. Para reconhecer que a nossa vida e o nosso coração não cabe o Evangelho. Para reconhecer que tudo que nós aprendemos, talvez desde a nossa infância até hoje, não serve. Nós precisamos de ser renovados. Precisa de humildade. Quando eu comecei a ouvir o Evangelho, e eu comecei a perceber que tudo que eu acreditava estava errado, eu comecei a perceber que as coisas que os meus pais me ensinaram sobre Deus estavam errado, eu comecei a perceber que a minha vida estava errada. Precisa de humildade para reconhecer que eu preciso ser renovado pelo Senhor. E aqueles homens não estavam dispostos a isso. Portanto, meus irmãos, você tem fome de Deus? Se você tem fome de Deus, venha receber o noivo. Não era momento de jejum, porque se jejum é fome de Deus, Deus estava entre eles, era momento de se alegrar. A sua vida foi preparada por Deus para esse encontro. Quando você encontra Jesus, você tem a verdadeira alegria. É tempo de comer, é tempo de se alegrar, porque Jesus, quando encontra com a gente, Ele transforma a nossa vida. Mas se for tempo de tristeza, jejue, busque a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa noite, então, o que você precisa? O que você precisa essa noite? Nessa noite você precisa se despir da sua veste velha. Nessa noite você precisa ser quebrado para ser um odre novo, para que o vinho, a presença de Deus, do Espírito Santo venha na sua vida. Você quer se despir de você mesmo e ser quebrado essa noite? Você está na expectativa do noivo? Você está se preparando para esse grande encontro? Porque aqui, irmãos, de todas as pessoas que entraram aqui hoje, há duas aplicações para você. Ou você é Israel, que ainda precisa ter o primeiro encontro com o noivo, ou você já é igreja, que está se preparando para o segundo encontro com o noivo, que será um encontro eterno e para sempre. Todo mundo que entrou aqui hoje está esperando o noivo. Vocês entenderam? Aqueles que ainda não encontraram com Ele, aqueles que ainda não se alegraram, aqueles que ainda não tiveram o primeiro encontro, onde Jesus marca um casamento com você, aonde Ele fala: você é meu, eu te comprei. A partir de hoje Ele marca um noivado com você. Mas há pessoas que já passaram por esse primeiro encontro com o Senhor. Esses que são a igreja de hoje estão se preparando para o segundo encontro. Quem é você? Você é Israel que espera o primeiro encontro com o Senhor hoje? Ou você já é igreja que espera o segundo encontro com o Senhor? Todos que estão aqui, de alguma maneira, estão esperando o noivo. E a minha oração é que a nossa lâmpada, o nosso azeite esteja cheio, para que ninguém aqui fique de fora, para quando o noivo voltar, ninguém perca o grande casamento. Portanto, se prepare para o encontro com o Senhor. Nós estamos esperando esse dia. Apocalipse 22:17 diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos falar isso para o Senhor? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha e receba de graça a água da vida. O noivo vem e nós encontraremos com Ele.